Salve, internautas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao nosso podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Como sempre, a gente sempre traz um convidado que tenha um conteúdo muito importante, história de vida interessante e muita curiosidade para contar para a gente. E hoje a gente está trazendo quem? O Henrique Ferri. Tudo bom, Henrique? Tudo jóia, foi um prazer. Legal. Seja e quem está aqui? Muito obrigado. Legal. E quem está aqui comigo é o Misael Fará. E aí, Misael? Olá, beleza? tudo bem? Tudo bom? E eu vou falar... bom, a gente está fazendo aqui gravado, né? Mais uma vez, não é ao vivo. Então, como é que vocês podem interagir conosco? Primeiro, dando like. O like é muito importante, dá muita relevância no nosso canal. Não esqueçam, né? O nosso peteleco no positivo. E também vocês podem compartilhar o vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho. Quando ativar o sininho, vai lá, toca nele novamente e ativa todas as notificações. Nunca esqueçam disso, que isso ajuda muito o canal da gente. E a gente vai falar do nosso patrocinador. Quem que é o nosso patrocinador? A Editora Vilese. A Editora Vilese, ela tem muitos livros, muitos conteúdos e conteúdos diversos, né? Ela tem livros de ficção, tem livros de autoajuda, tem livros científicos, por exemplo, este livro aqui que é editado pela Editora Vilese, que é o livro do Ibra, né? O de reabilitação animal. E o Desperte Sua Consciência é um livro de autoajuda, da Desirê Noronha. E tem, por exemplo, alguns livros. Tem mais um aqui, olha, que é muito interessante, Os Animais e as Constelações Familiares, do Marcos Fernandes. Bem interessante esse livro também. E livros de ficção, né? Que Os Sete Mundos, A Sombra da Alma. E você gosta de ler, Henrique? Gosto de ler, sim. Legal. Gosto então bastante. Você vai ser presenteado pela Editora Vilese com o livro A Sombra da Alma, que eu sou o escritor desse livro aqui. Agradecido. Legal. Uma honra. Então, vamos iniciar nosso bate-papo, né, Henrique? Você a gente chegou a conversar um pouquinho antes, né? E tem, assim, muita coisa pra gente conversar, né? Perfeito. Tem bastante coisa. Você começou Como que começou a tua vida? Foi no TikTok ou foi antes disso? Conta um pouco pra gente. Minha vida começou na verdade, eu sou formado em publicidade e propaganda. E lá eu comecei a conhecer o mundo da fotografia. Eu tive um professor, o Vichess, se ele estiver assistindo aí, um grande abraço. E ele me incentivou muito a fazer. Eu fiz a iniciação científica, aquela coisa toda, você tem que fazer, você leva jeito. Eu sempre fui apaixonado por foto. E aí, saindo de lá, eu acabei seguindo o mundo da fotografia, não quis saber de mídia, nada disso, nessa parte da publicidade. E fui fazer. E aconteceu de eu fazer a fotografia, comecei a trabalhar e hoje... Mas você faz específico o que com fotografia? Faço eventos, faço casamento, faço festa infantil. Hoje meu carro-chefe é a festa infantil. Festa infantil? Mas então você sofreu na pandemia? Pra caramba. Porque não parou teve, tudo. Praticamente não Isso. teve. Né? Né? E a gente começa a reinventar, né? E é fácil tirar foto de criança que não para de se mexer? É complicado. Mas assim, o segredo do fotógrafo é fazer a foto, aquela coisa de você não aparecer, porque criança, igual você falou, não gosta muito de... Sim. Então você acaba fazendo as fotos meio que escondido, né? Tipo a criança, e sai muito mais bonito. Foto surpresa. Isso. Você não vai falar para a criança, pare para fazer uma foto, ela vai ficar toda tensa e ela interagindo com outras crianças, sai rindo, sai brincando, então já sai muito mais bonita a foto. Legal. Eu não entendo nada de máquina fotográfica, tá? Mas eu vou pedir para você falar que máquina você usa, porque com certeza tem fotógrafo assistindo, tem gente que também gosta. Qual o teu equipamento? O que é legal para utilizar? Eu uso Nikon, né? Eu sou da marca Nikon, muitos fotógrafos lá, não, o legal é Canon, mas cada um. Sim. Né? Hoje eu tenho, tenho uma 610, que é um pouco mais antiga, mas ela funciona muito bem. É bem funcional, uma full frame. E uso flashes, né? Depende do que eu vou fazer, eu uso flash, outra hora ensaio externo, geralmente eu não uso tanto flash. E claro que é tudo digital. Tudo digital. Certo. Tudo digital hoje. Tem ainda fotógrafo que usa filme? Até existe, mas eu não conheço.
né? Eu desconheço. Eu cheguei a usar aqueles 36 poses que você comprava, Sim, né? Era barato asa ainda, não era nem ISO, né? Você ia comprar era asa. Aí você comprava 36 poses, era barato. Na hora de revelar, era uma pelo fortuna, amor né? de Deus. Era caríssimo, né? Aí quando a gente ia comprar, a gente acabava comprando de 12, porque já sabia que o... E aí tinha aquela coisa específica do ISO, hoje ISO, Sim. né? Antigamente era asa, Asa, né? Então você tinha que saber o que você ia fazer para você comprar o filme. Aí eu nunca sabia, eu botava na máquina e tirava Seja Deus quiser, né? Imagina, cada você 5, foto, uma era perdida. Com certeza. Mais ou menos Faz assim. parte. Até hoje a gente acaba errando, né? Mas hoje facilita por causa da edição, né? Então aí você vai lá, conserta. Mas aquilo que eu falo, às vezes você vê aquelas fotos lindíssimas de de uma revista, alguma coisa. Quantas fotos ele errou para fazer uma foto perfeita? Pois então, assim, é uma coisa... Não, e hoje você usa o quê? Photoshop? Eu uso Lightroom. Lightroom, é legal. Porque assim, hoje você tem esse arsenal na mão. Eu lembro, eu tive uma fábrica de bateria e eu fazia anúncio numa revista chamada Rock Brigade. Nem sei se ainda existe a revista. Certo. Né? E era anúncio inteiro, assim, a gente tirava foto, levava a foto pro profissional que ia editar, ele pegava um mini compressor e pintava a foto, aí tirava a foto daquela foto. Para colocar olha só que... eu tenho até hoje uma das fotos que ele editou à mão, assim, com mini compressor. Agora a gente tem o Photoshop, hoje tem tudo. Né, Lightroom. Tava vendo esses dias que até os cantores estão mudando, até a voz consegue, né? Hoje já tem uma tecnologia. Modular, tudo, já perdeu até a graça, né? Que hoje qualquer um canta, né? Vai chegar num ponto que a gente vai ver um filme e não sabe se o ator existe ou se o ator não existe. Porque tá muito real, né? Já está muito perto disso. Se a gente olhar assim, esse ator, será que ele existe na vida real? E provavelmente ele não vai existir na vida real. É bem isso. É coisa maluca, né? Total. E deixa eu fazer uma pergunta meio capciosa. O que você acha das máquinas de celular? Das fotos de celular? Hoje a tecnologia de celular está fantástica, né? Você vê pelo iPhone 14, acho que é 13 ou 14, eu não sei qual que é. É uma coisa incrível. Então, por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam assim, eu nem preciso mais de fotógrafo. Logicamente tem a técnica, né? Sim. Que o fotógrafo tem que ter, do enquadramento, que as pessoas, eu sempre falo isso, eu tenho uns amigos meus que fizeram esse tipo de foto, aí você vai ver a foto e a pessoa tá lá com a família atrás numa porta de banheiro. Né? Então, é uma coisa absurda, porque né, você chega e você olhar aquilo e fala, pô, olha assim, olha como tá linda, mas não com esse fundo. Né? Então, esse é o olhar do fotógrafo. Não, vem pra cá, vamos deslocar, vamos pra lá. E tem coisa que na edição você consegue fazer, né? Mas se não tiver uma boa foto... Isso aí fica difícil, porque aí você acaba ficando artificial a foto. Ainda mais uma foto infantil, uma festa, né, de uma criança, às vezes de 1 ano, a criança tá não tem como você ficar recortando. Não tem fica uma coisa feia. Então, assim, eu fiz com o iPhone 14. Linda, ficou perfeito. Só que tem um banheiro. Você dá um zoom, fica uma coisa... Só que você vê lá, ele e ela, né, no final. Ou tem um garçom tropeçando no fundo. Então, são coisas assim que eu falo. Legal, é uma tecnologia incrível. Só que, pra você que entende de fotos, a primeira coisa que você olha numa foto... Eu sou muito crítico. Você tem que ter a técnica, realmente, né? Quando você vai bater uma foto assim, você já se preocupa com iluminação, com tudo, né? E me incomoda esses enquadramento. Então, pegou um canto de parede, depois, logicamente, no Lightroom você acaba... Isso me incomoda demais. Lógico, tem coisa que igual você falou, criança, tem que ser rápido. Tem que ter esse feeling, mas isso me incomoda. Na hora que eu olho a foto para nossa, mas... Logicamente que você cortou, ficou lindo, né? Mas aquela coisa acabou passando, eu nem vi, porque foi muito rápido. Não, imagino, porque assim, quando você tem uma especialidade, que isso é uma especialidade, né? Você nunca mais enxerga o mundo do mesmo jeito. Não. É uma desgraça, né? Não. Eu lembro da minha fisioterapeuta, ela falando pra mim, Cid, não posso ir na praia. Eu fico olhando o defeito das pessoas. Então, e eu fico olhando o defeito de cachorro, que eu sou veterinário, né? E às vezes a minha esposa fala, olha que Rottweiler bonito. Eu falo, mas tem displasia coxofemoral. Assim, eu fico olhando o defeito. Psicólogo, você conversa com o cara tá te analisando. Colocou a mão na perna. Até o jeito que você fala, assim... Tá com o braço cruzado, ele tá travado. Eu fico pensando se eu vou trazer um psicólogo aqui no podcast. Sei não, hein? Vai ficar todo mundo travado, eu e o Misael, assim, né? Falando com ele. A gente não vai falar nada, você fica à vontade. Fica à vontade, pode falar. Assim mesmo. Né? A gente só observa, né? Porque é complicado. Mas é que eu vejo assim, a tecnologia tomando conta, né? Isso que eu tenho
certo receio, não só na minha profissão, em todas. Inclusive na tua. Daqui a pouco vai ter, sei lá, foto automática. Eu acredito que já faz que, enquadramento automático. Acredito eu, daqui a uns anos, acho que a fotografia mesmo com um fotógrafo vai ser extinta. Essa é a minha visão daqui a uns anos. Porque é o que eu falei, a pessoa não está preocupada nessa estética. Ela está preocupada, talvez, no bolso, está preocupada com outro. Ela tem um iPhone 14, mas ela não quer pagar o fotógrafo, entendeu? Ela faz com a foto que ela tem lá. Mas essa é a minha opinião. Eu acho que com o tempo, a tendência é o fotógrafo ser extinto aí. Também, né? A tecnologia vem para ajudar, né, na verdade, mas tem algumas Ou o fotógrafo se adapta nessa tecnologia. Pega o iPhone, vai fotografar de iPhone. Pode ser. E você tortura muito o casal no casamento? Porque eu fui torturado. Depende sim. A gente precisa porque... assim, fica meia hora segurando a taça de champanhe para sair a foto boa. É que hoje a gente muda muito isso, né? As coisas vão... Tem outras formas de se fazer essas fotos, mas tem a parte que depois você vai ser cobrado. Pô, você não fez uma coisa que eu queria fazer, porque você... Então, assim, a gente faz tudo. E eu já fiz casamento que o cara falou, pelo amor de Deus, para. Você vai fazer, mas eu não quero mais. Me dá... Deixa. Eu falei, cara, é o último, eu juro. Porque depois a gente faz edição de vídeo, tudo bonitinho, mas ele pediu... Eu tenho vídeos gravados, porque eu faço making off, e é super engraçado depois você assistir isso, né? Você vê o cara fazendo... E aí depois a gente faz aquela parte descontraída do casal junto, né? Falar o que eles acharam, porque isso a gente acaba colocando. E ficou uma coisa hilária. Então, a gente massacra um pouquinho, mas no fim que eles pegam, o que eu falei pra você, pega o material, eles falam assim, cara, perfeição, muito obrigado, agradece. Foi um dia sacrificado, mas foi bom. Eu lembro no meu casamento que eu casei na Lapa, e depois a gente veio aqui perto de onde é o Ibra, né? Só que no caminho eles fizeram a gente parar numa praça à noite. Sim. Não tinha ninguém, eu pensando, eu vou ser assaltado no dia do meu casamento. Né? Pra tirar a foto ficou bonita. Né? Mas isso, eu lembro que eu tirei a foto pensando isso, eu vou ser assaltado no dia do meu casamento. Né? Até a foto já nem sai tão espontânea. Hoje, geralmente, você propõe isso pro casal. O que você quer? Né? Então, assim... Você chega a fazer um filtro do sim, a gente senta, igual a gente conversa, né? É tudo... Legal. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer um ensaio na praça, eu quero ir lá no Itu, sei lá, em Boituva pulando, saltando de sei lá. Eu quero fazer isso. Aí, legal, porque a gente precisa ter esse cronograma pra gente também se acertar, né? A gente saber o que é. E ver o perfil do casal pra gente saber o que a gente vai usar, o que vai levar. Mas isso é legal, porque não fizeram nada disso comigo, não. Então, é que hoje mudou tudo. Eu deixo o casal muito à vontade. Isso é bacana. Muita vontade. Isso é bacana. E mesmo quem é também a pessoa que vai fazer festa infantil, né? Não importa onde, não importa como, eu vou. Você já está presente em momentos importantes, né? Você vai registrar esses momentos. Mas e eu também tenho a festa infantil, pensa você que também, eu sou chato, eu tenho tudo um cronograma. Entrada, meio e fim da festa. Então tem tudo aquela... Entendi. E a gente... Até uma coisa legal, você está falando de festa... em salão que você faz? Salão. Então, você está falando de festa infantil e a gente entrevistou, e inclusive está aqui no Ibra, uma palhaça de festa infantil. De repente vocês conversam, um indica o outro, né? Um indica o outro. Porque o pessoal gosta muito dela como palhaça, né? Ela é bem descontraída. Ela é super descontraída. E aí depois eu te apresento ela. Ótimo. Né? A palhaça Ioiô. Certo. Eu te apresento ela, porque aí de repente vocês fazem um Quem indica sabe, o outro, né? Por que não? Um sempre indica o outro nas festas. Com certeza. Bacana. Interessante. E, Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe muito ainda, mesmo que hoje com a tecnologia, tal, a gente sabe que com o Photoshop você consegue editar. Existe aquelas pessoas que falam, não tira a foto desse lado porque senão é o meu melhor. Tira do lado direito. Existe. Eu já peguei algumas vezes, mas não é uma coisa cotidiana. Mas existe sim. Tem isso aqui. Não, peraí, deixa eu ficar do lado de cá pra... Tem. Porque imagina, o fotógrafo sofre também, imagina. Eu fico imaginando a pessoa falar, tira do lado direito que eu fico melhor, aí você pensa o lado esquerdo era menos ruim. Então, mas é assim, é o gosto dela, e é que eu falei, eu respeito muito isso. Respeito muito, seja com um casal, num casamento, seja numa festa infantil dos pais. Eu não tenho essa de... Tanto é que às vezes eu vou fazer uma foto deles e a pessoa tá... Acontece, tá? Uma família, ela se distrai, fica olhando pra cima. Olha pra mim, eu fico, olha pra mim, e a pessoa tá lá. Aí eu vou lá pra pessoa e falo, aqui, olha pra mim, porque senão tá todo mundo olhando pra mim, você vai ficar... Aí ela... Mas eu fico um tempo, olha pra mim, aí tá aquela descontração de família. Só que fica falando com o que tá do lado e esquece. Isso, olha pra cima, olha pro lado, passa o garçom. É que é engraçado, né? Porque são times diferentes, né? Porque as pessoas estão em um momento de descontração, tá numa festa, e você tá trabalhando, então você tem que ver a parte profissional, né? Justamente.
Justamente. Interessante. E assim, eu não me envolvo muito com isso, né, pessoal? Tem pessoa que me deixa muito à vontade. Come, senta aqui com a gente. Não é ético, né? Sentar numa mesa com o pai, né? Tem gente que eu não conheço. Tem gente que é da família já, que há muito tempo que eu trabalho. Já tem mais uma intimidade, justamente. Você fica constrangido. A primeira eles vez não conversam o que eles querem conversar. Isso, a primeira vez assim, não, eu até posso comer, mas eu vou lá no fundo. Né? E tem bufês também que não deixa você nem ter contato. Tem o porão, você come lá embaixo. Eu acho meio assim, já aconteceu já. Várias vezes aconteceu de... Mas, enfim, faz parte. Isso é profissão. E há conflito, assim, por exemplo, que tem bufês que já oferecem, né, esse tipo de serviço de fotógrafo, filmagem, e aí se você é contratada, por exemplo, dos noivos, tem ainda esse conflito de profissionais? Não, porque assim, que hoje o buffet ele deixa bem confortável pro casal e pros pais também de festa infantil, que existia muito isso. Né? Só aquela produtora fazia festa ali. Hoje não. Hoje você contrata porque eu sou seu irmão, sou seu primo, sei lá, é meu... Entendeu? Então, assim... Na igreja católica. Porque eu lembro que a gente recebeu uma lista de quem a gente podia contratar. Por exemplo, decoração era só o buffet... Era buffet Rubens, né? Alguma coisa Rubens. Decoração só podia ser ele. Existe. A orquestra tinha 3 orquestras que a gente podia escolher. Era assim, ainda tem isso. Ainda existe. Fotógrafo também. Ainda existe igreja também. Depende do que você vai fazer, o vídeo, foto, é tudo... Tudo bem, você quer levar outra, você tem que pagar um X para a igreja. Né? É mesmo. Tipo um adicional. Você quer levar a pessoa profissional seu, mas você quer levar? Beleza, tá. Então, assim, tem igreja que eu, por exemplo, quando eu fui casar, eu casei, né? No tempo, não podia levar decoração na igreja, essas coisas. Então, existia muito isso. É a decoração que a igreja te propõe. Então, é do decorador ali. Não pode ter galho seco, porque inflige as ordens da igreja católica. Enfim, uma série de coisas, né? Eu lembro, a gente fez reuniões. Hoje, eu não sei se tem igreja que faz isso. Não pode pôr pano, não pode... Não sei. Eu sei que ainda existe essa parte de vídeo e filmagem e essas coisas. Mudou alguma coisa, né? Por exemplo, você não podia ter uma bateria dentro da igreja. Agora pode. Hoje pode. Hoje pode. Não podia. Bateria não podia. Hoje pode. Eu lembro que eles falaram, a orquestra só pode ter percussão aí é tal percussão, tinha tudo certinho. Né? E no final acabou sendo sopro, violino. E aí o que você acaba fazendo? Você acaba indo para outra igreja, porque se essa igreja não condiz com o teu, né? O casal vai em outra, fazer em outra, parecida, mas vai casar em outro lugar, né? Lá eu tenho mais acesso, né? Você se adapta, né? Se adapta lá. É bem isso mesmo. E fora a fotografia, o que mais que você faz? Então, aí eu me formei em fotografia, comecei a trabalhar, como eu falei agora, trabalho com foto, mas parou na pandemia, né? Teve essa queda por causa da Covid. E aí você começa a se reinventar. Eu comecei a trabalhar em casa com licor. Licor artesanal. Comecei a fazer brincando, né? Eu tenho uma casa no interior, eu acabei fazendo jabuticaba. Eu pegava lá do pé e comecei a fazer. E deu muito certo. O pessoal tomava, gostava e eu comecei a fazer outras... Como é que faz um licor? Eu tenho curiosidade. Então, não precisa contar o segredo. Lógico, eu não quero o segredo. Eu quero saber assim, você pega a fruta e... Depende da fruta, tem que cozinhar, outras não. Né? Então, tem açúcar, né? Você adiciona uma série de coisas que a fruta também não dá, né? Tem coisas que... Tem umas frutas que você nem precisa de açúcar, mas algumas sim. Mas eu acho que uma coisa mais legal de fazer um licor, eu acho que é a dedicação. A dedicação? É um amor que você tem. É aquela coisa que você passa ali um tempo que... Quem for tomar vai sentir isso. Vai. Porque é algo muito artesanal, né? Com toda certeza. Eu gosto muito de licor. Mas eu até tenho aqui, eu vou te dar um de presente. Aí sim. Inclusive, esse aqui é um de banana. Olha. Que eu fiz recentemente, faz um mês mais ou menos. A marca é Ferri. A marca é Ferri. Ferri Licores Artesanais. Bacana, olha. E esse aqui é um de amendoim também. Eu tenho assim, amendoim, morango, jabuticaba, abacaxi. E todos naturais, né? São todos naturais, não tem assim, essência alguma aí de... Que legal. Geralmente as pessoas fazem com essência, né? A essência de você banana, faz com a banana com a banana. Inclusive no fundo, se você deixar ela parada um pouco, você vai ver que um pozinho ainda. Justamente dá pra ver. É da fruta, isso. Isso não tem como eu tirar. Não sei se dá pra ver na câmera. Olha que legal. Dá pra ver um pozinho no fundo. Não tem como eu tirar porque ela é concentrada. O morango é mais ainda, né? Que o morango ele já é... Que bacana. E pode falar em preço? Posso falar. Quanto sai um licor desse, por exemplo? Então, desse tamanho, eu tô vendendo a 25. Isso é 25 o de banana e 30 o de amendoim, morango, né? Vamos experimentar?
Podemos, hein? Ô, Fique à Duca, vontade. Tem como trazer uns copinhos aqui pra gente? Libera uns copinhos, produção. Opa, com certeza. Vamos experimentar. Perfeito. Fique à vontade. Não pode fazer cara feia, né? Não. Até pode, duvido, porque ó. tem que ser uma coisa bem espontânea. Mas É, eu tem que ser duvido que... espontâneo. vou Eu fazer também cara acho que feia, não vai adoro ser- licor. não vai ser Eu vou ruim, tomando não. uma água, então, quanto isso. Na sua E você, opinião, a Paulo? gente deve... Eu degusto pra experimentar, né? Aham. Pra ver como é que tá, porque Boa. Na sua opinião, qual que a gente deveria começar? eu acho que do amendoim. Amendoim? Eu acho. Vamos lá, você vai tomar? Vai... Não, eu não tá. tomo hoje. Então vamos lá, vamos Agradeço. experimentar. Vamos ver se eu consigo abrir sem estragar. Sem... Oh, consegui. Vamos lá, hein? Vamos ver. A cara é boa. A gente só não pode sair bêbado daqui porque depois vai dirigir, Vamos né? se dá uma, Não, e depois ainda você tem vê, outros ó, podcasts, a imagina fazer consistência podcast dela, você bêbado. percebe que É. é bem... Ele é bem bem interessante. concentrado, ó. É. É bom. Viu? É bom, hein? Gente, ó, não tô brincando, Ó, mas isso daqui é bom pra Bem caramba. gostoso. Podia fazer garrafa de 1 litro. Você faz garrafa Faço de maior? 1 litro também. Ó. Então, obviamente, ele é um pouquinho mais... Gente, é bom, Muito é bom. muito bom. Hum. Gostei. E você sente os pedacinhos do amendoim? É o amendoim mesmo, né? Aquilo que eu Muito. falei, tudo que eu faço, Tudo. o morango é morango, Uhum. né? Apesar do morango Natural ter esse mesmo. valor, eu ainda faço, né? O morango, Nossa, muito abacaxi, abacaxi, tudo fruta mesmo. Uhum. Olha. Eu fiz agora, recentemente, uma acerola. Acerola e romã, que são coisas que eu nunca tinha visto, eu nunca vi Uhum. licor de romã e nem de acerola. É, eu acabei Nunca vi fazendo. também. Nunca vi. Eu costumo comprar, até hoje, até esse momento, eu costumava comprar importado. Agora eu vou comprar ferro. É. Com Fique certeza. à vontade, Bom estou à mesmo, hein? Não, com disposição. certeza, porque E aqui, ó, tão o que é bom legal da marca, que nós desenvolvemos essa parte de... Atrás é o QR Code. Então, você aproxima o seu celular, você já cai diretamente direto no no- Instagram. Legal. Ah, Tá, então legal. essa- Tem o Instagram aqui, tem o Isso. QR Code. Na verdade, assim, eu tô começando, tô com esse meu amigo, que é Uhum. publicitário, tá fazendo o Rodrigo, depois vou fazer a propaganda aqui Bacana. da Mote Comunicação. Deixa eu colocar aqui assim. E é ele que tá fazendo para mim, que fez essa parte de os adesivos, essas partes todas de ele que Ficou muito bacana. Ficou A muito cordinha ali de Isso, amarrar. foi ficou tudo já bem- pensado. Então é bem artesanal, que até a rolha, né? É. Não é aquelas Deixa eu ver, tem tampas um- de lacre, de alumínio, né? E tem uma validade, alguma coisa? Tem. ou- Essa É. de geralmente que vai mais é mais concentrado, tem leite condensado, enfim. Ele dura aí de 6 meses a 8 meses. Tá. Esse aqui não, esse aqui você pode deixar, ele não tem uma... Eu tenho licor de jabuticaba lá que tem 2 anos, tá lá comigo, é meu. Caramba. E tem, ela cada vez, quanto mais tempo ela envelhece, melhor fica para tomar. Eu ia Ela fazer fica essa mais pergunta docinho. agora. Eu falei assim, quanto mais tempo ele tem Isso. tende a ficar Porque melhor. assim, o que acontece? Se eu fizer esse de banana agora e te der, vai ficar uma coisa absurda de alcoólico. Então, isso eu faço com a cachaça artesanal também. Que eu pego no certo. interior. Então, se você fizer agora e tomar, logicamente você não vai sentir nem o gosto da banana. Então, ela descansando 2, 3, 5, 10 dias, cada vez, quanto mais tempo ela ficar, mais gostoso e mais você com sente o mais, gosto da- mais da com fruta, gosto. né? E você Isso. tem ideia do teor alcoólico dele? Não, exatamente. Deve ser o quê? Uns 10, 12%, 12%, né? isso. Mais ou Mas menos se sente isso. bem fraquinho mesmo. Ele não é tão. Não Com o parece tempo tão a gente alcoólico, vai né? desembolar depois o rótulo, vendo essa parte nutricional mesmo. A gente Legal. vamos ver o que dá pra... A forma de armazenagem dele também modifica o sabor ou não? Porque tá numa garrafa de vidro, né? É Sim, igual um sim, vinho, por exemplo, um sim, whisky. sim. Sim, eu geralmente, como é de rolha... Não, não tem necessidade de você deitar, né? Que o vinho a gente acaba colocando pra não ressecar a rolha. Mas esse aqui não. Esse você pode deixar ele, não tem problema algum. Porque é tão simples. Você viu que você tira... Tira fácil. rapidinho. Né? Aqui não Ficou tem... bem legal, gostei mesmo. Não é porque Muito você bom. tá aqui na nossa frente. Entendi, Eu gostei fico mesmo. feliz. Achei Muito muito, bom, muito compartilhar bacana. essa parte de... Olha. Depois Bem eu gostoso. apresento Deixa eu com os testar outros que eu tenho lá, eu trago uma hora aí, eu trago pra vocês. Muito legal. E aí não fica tão assim, forte na boca, você sente realmente a presença do mas amendoim. assim, é por isso que eu disse, esse já tá um tempo ele já tá curtindo. Tá maturado, né? Já tá curtindo. Além dele curtir quando eu faço, ele fica curtindo a garrafa. Ele tá curtindo lá, porque tem, logicamente, eu vendo e vai ficando 10, 15, 20 dias lá. Então vai ficando melhor ainda, né? E é engraçado que eu vendo para pessoas, que eu vendi outro dia para uma amiga minha, foi vender para uma amiga e falou assim, não, isso não é licor. Ué, por que não? Isso é doce, isso não é licor. Eu quero... Aí eu falei, nossa, álcool. Aí eu tinha errado a mão em eu coloquei muito álcool.
E ela falou, não, isso... Eu falei, nossa, mas não dá. Licor tem que ter esse equilíbrio, é igual eu tô falando. Vendi, ela adorou o outro, porque tava lá. Tinha muita cachaça. Ela queria álcool. E não tem como se arrumar mais. Ficou lá. Eu falei, poxa, eu arrumei uma pessoa para vender isso, né? Mas esse licor tem que ter esse equilíbrio, eu acho. Tem o açúcar, tem o equilíbrio da cachaça com a banana, né? Tem a quantidade de banana certa, você não pode... Obviamente, se passar um pouco tem problema, né? Mas menos banana, fica mais alcoólico, tem tudo isso. A gente foi acertando isso a gente acerta errando, né? E quanto tempo você demorou para sair o primeiro que você falou, esse ficou ótimo? Olha, eu vou ser sincero, o de jabuticaba eu acertei na primeira. Ah, é? É uma coisa impressionante. Agora, esses daqui são difíceis. O de banana, eu demorei para achar o grau dele, o grau de doçura, porque uma hora ele não tinha gosto de banana, porque minha mãe, às vezes, é minha como é que fala? Degustadora. É minha degustadora. Mãe, experimenta. Ah, não tá com gosto, não. Isso aqui não tá parecendo abacaxi. Ah, tá muito alcoólico. É bem crítica, então. É, muito. E agora não, agora a gente acaba acertando. Eu comecei a colocar, põe açúcar e aí coloco mais um pouquinho, vou experimentando. Ela vai experimentando, dou para algumas pessoas também. Ah, não, tá bom, agora precisa... Então a gente vai... Mas assim, eu demorei bastante. Assim, esses são um pouquinho mais fáceis de fazer, esses de amendoim. Sim. Amendoim, o amendoim é mais fácil, eu achei que era mais difícil que a banana. A banana você tem que ter esse que eu te falei, esse grau de doçura. Você vai... Você vai colocando. Depende também da banana, do tipo da banana. Depende. Porque às vezes tem da banana, o ano passado eu vendi para uma pessoa que ela comprou para dar no final de ano para presentear os fornecedores 50 garrafas dessas. Então ela me pergunta assim, por que uma garrafa é mais escura que a outra? Eu falei, por causa da banana. Né? Às vezes nem sempre eu consigo achar banana madura, porque geralmente tem que ser a banana madura. Então, às vezes eu acho banana nanica, outra hora não. Outra hora eu faço com banana, sei lá, prata, não tô dando um exemplo. Então, assim, dá diferente. Né? Bem diferente. Daí ela fica mais escura, porque aí eu expliquei pra ela. Mas o gosto ficou mesmo. É a mesma coisa. Tá. Só muda, às vezes, a coloração mesmo. Isso que importa. Legal. E além de licor, mais alguma coisa de aí, bebida? Eu comecei a trabalhar com vinho. Né? Eu comecei a ter um amigo meu e a gente começou... eu, na verdade, ele é cabeleireiro, e eu fui lá no salão dele, lá no Morumbi, e ele tem um amigo que tem uma loja de vinho. E eu fui lá e gostei bastante. Falei, poxa, por que você nunca trabalhou com isso? São vinhos importados. Por que você nunca... Ah, porque, não sei, nunca Pô, vamos fazer? Você tá falando sério? Tô falando sério. Aí a gente começou a conversar, sentando. E hoje a gente pega desse lugar que é importado o vinho, ele vem de fora. São vinhos totalmente exclusivos, não são vinhos vendidos em Pão de Açúcar. Não sei se eu posso falar aqui. Legal. Pode. Essas lojas de conveniências comuns que a gente vê não são vendidos lá, são vinhos exclusivos. Então, é um vinho, vamos dar um exemplo, o Corta, que é um vinho Gran Reserva, você não acha. Mas da onde que é importado? Ele vem do Chile, vem de todo lugar. Tem chileno, tem argentino, tem italiano. Aí vai do vinho que você... É que ali o público lá já é um público específico. Né? Um público que já conhece. Tá. Então, assim, hoje a gente precisa levantar isso para mostrar, mas eu não conheço um Corta, eu não conheço um vinho... Não é difícil lidar com esse pessoal, porque esse pessoal manja. É diferente... Eu entro numa loja dessa, eu primeiro vou olhar o mais barato. Eu vou perguntar para minha esposa qual que você gosta, porque eu não manjo de vinho, né? E ela gosta muito de vinho. E eu sou mais bebida destilada. Sim, né? Licor eu adoro, né? Mas eu sou mais de bebida destilada. E não que eu seja pé de cana, tá, gente? Aqui eu tô falando assim, se me der um vinho e um uísque, eu tô numa festa, eu vou pegar o uísque. Certo. Né? Eu sou assim. Mas ela, se der o vinho e o uísque, ela pega o vinho e vai pedir outro vinho. Mas vamos combinar que o vinho é mais convidativo, é mais íntimo, né? Sim. O uísque é festa, é balada, você tá... O vinho é mais adoro, tô dizendo, nem sempre, tô dizendo, mesmo sozinho, você vai tomar, vai degustar. Mas eu acho que o vinho muito mais caloroso, muito mais, né? Aquela coisa com certeza. Mas assim, a minha pergunta, como é que você lida com esse pessoal que manja pra caramba? Você tem que manjar igual ou mais que eles. Sim. E aí, tem que ficar estudando pra caramba. Na verdade, você tem que estudar o que você vai vender. Né? Então, assim, um Gran Reserva, você tem que saber o que é isso. Porque às vezes o cara sabe, ele te pergunta para ver qual é o grau que você... Né? Por que isso aqui o que é um Gran Reserva? Para que serve? Como que é? Quanto tem de álcool? Né? Então, você não pode... deixa eu olhar aqui, peraí. Você já tem que saber tudo para você não... Não, para olhar eu olho. O cara vai falar isso. Para olhar o que você vai... Isso aí eu olho. Eu tô perguntando se você me fala como que é. Como que é a textura dele, a acidez do vinho. A tua opinião ele quer.
É isso, a tua opinião. O que você achou desse vinho? Você já degustou esse? Vamos falar um vinho de R$500. Ele quer... Você já degustou um vinho de 500, né? Aí você pensa, meu Deus, se eu degustar... Você entendeu? Mas você tem que usar seriedade. Esse não, mas pelo menos o tanino aqui de quem tomou, conhece, diz que você tem que ter um jogo de cintura também para saber o que você vai passar pro cliente. Mas aí você tem que entender mais ou menos essa parte de... Isso é muito interessante o que você falou. Por exemplo, claro, você não vai experimentar todos os vinhos, ou você experimenta todos os que você vende, não, né? Não, porque esses vinhos já são mais bem exclusivos, né? Não tem Imaginei como que... ficar experimentando um vinho de R$1.000. Obviamente que posso até ter para uma ocasião especial, claro. Então, mas eu vou degustar numa ocasião... Opa! numa ocasião mais propícia, né? E aí, como é que você acaba indo mais pela quantidade de álcool que tem, pela uva que é feita, para você dar um veredito final para a pessoa que está comprando? Não, porque ela me traz isso. O que ela quer? Ela quer um Shiraz, ela quer um Cabernet Sauvignon. Então, você sabe para que... Então, às vezes ela compra um vinho, ela não sabe basicamente o que é o vinho, igual você falou, né? Para que você vai? Qual é a finalidade? Aí eu faria isso. Eu falei assim, é um aniversário, é uma festa, eu quero um vinho para isso. Hoje, o vinho, eu também tinha muito essa coisa, né? De comprar o vinho e degustar ele. Então, eu ia no mercado também ia comprando, vou pegar esse R$18,90. Eu tomava ali. Hoje não, hoje tudo que eu vou fazer, às vezes eu tô com alguém assim e falo assim, poxa, isso aqui pode ser degustado com um vinho tal, né? Ou vou tomar um sorvete, pode ter... As combinações, né? Sim, um vinho do sabe Porto. O que combina com aquele alimento, com aquilo... Então, um doce, um bolo, um vinho do Porto, que ele é doce também, que vale. Então, aí você começa a ter esse fim. Põe um churrasco, um Cabernet Sauvignon, dá para comer com uma carninha, tá, né? Um peixe, dá para ter um espumante, um brute, sei lá, dá para você, né? E fazer essa harmonização. Então, isso, o cliente, às vezes, ele exige isso de você. Ele vai para ver qual é o teu grau de sabedoria do que você está vendendo. É importante, né? Você falar de um vinho muito exclusivo, sei lá, de repente um vinho de R$500, R$600, é algo que você tem que acertar, né? Imagina você falar, não, isso aqui combina bem com peixe. E aí... Ele sabe, o cara que ele compra, um cara que compra um vinho de R$500 mil, ele sabe o que ele está comprando. O cara já tem que saber. Imagina mas aí ele é colecionador, mas ele sabe. Não interessa. O cara não compra o vinho lá para falar, eu tenho. Ele sabe o que é um Shiraz, ele sabe o que é um Brut, ele sabe tudo isso. E um vinho dá para colecionar mesmo? Ele não acaba perdendo, não acaba estragando? Com o tempo, depende do vinho, com certeza ele estraga. Ele acaba vinagrando, né? Que a gente fala, aquele gosto. Então, eu acho que o vinho legal é você... Né, esses vinhos jovens, quanto mais rápido você tomar, melhor. Porque ele, obviamente, tem uma durabilidade aí de, no máximo, 3, 4 anos. Fechado, né? Eu vou te contar uma coisa. Meu avô era português. E o meu avô fazia vinho em casa para ele tomar. E uma vez meu pai pegou os barris e fez o vinho. Adivinha quem pisou nas uvas? Eu e meu irmão. Sério? E a gente fez no pezão mesmo, né? Minha mãe lavou o pé da gente, tudo. Mas ela tinha muito isso, era uma coisa mais... Nossa, fez um monte e ficou muito tempo. E meu pai não colocou conservante, não colocou nada. Ele fez um monte de garrafa. Eu lembro que ficava num armário lá, um armário úmido, fechado. E ficou lá muito tempo. Na garrafa? Na garrafa. E com rolha? Com rolha. E deitado. E ficou muito tempo. Porque tem isso também, as pessoas... Hoje eu vou no mercado, eu vejo um vinho assim, eu já fico meio com receio, porque o armazenamento do vinho também é muito importante. A rolha tem que estar úmida, né? Ele não pode ficar desse jeito. Tem que ser deitado mesmo. Mas explica pro pessoal por que ele não pode ficar assim. Então, porque geralmente quando você deixa o vinho assim, desse jeito, depende do tempo que ele está ali numa casa de conveniência, eu falei o nome aqui, mas enfim. É uma coisa que acontece, vai ressecando. Vamos supor, ele está ali 1 ano, ele resseca a rolha. E quando você vai abrir... Porque eu sou não sou Nutella, eu vou no abridor mesmo. Então ele acaba quebrando a rolha. Ele resseca a rolha. Sim. E acaba já também acaba prejudicando o vinho. Acaba entrando ar. Também. Provavelmente sim. E aí prejudica tudo. Acaba degradando o vinho. Então, assim, eu aconselho, né? Se tem um vinho de, sei lá, 200, 300 reais, deixa ele deitado. Melhor coisa. E aí você deixando ele deitado assim, você precisa fazer movimentos para virar? Não necessariamente, não. Só deixar ele deitado. É só umedecer a rolha. Só umedecer, deixar ele umedecido. E eu vejo o pessoal, como eu falei, eu não manjo nada de vinho, tá? Podia trazer minha esposa aqui para conversar com ele, ia dar mais certo. E eu vejo o pessoal pegar o vinho, ver o aroma dele, experimentar um pouquinho. O que é isso? É tipo um ritual, né? Mas por que esse... Não, então, porque assim, a parte
É isso que o pessoal fala da rolha, de você ir num restaurante, o garçom, o maître vir te servir, abre, aí você... Isso aí é balela, de você cheirar a rolha, né? Porque ali o cara te ofereceu o vinho, obviamente ele vai te colocar um fundo para você experimentar, ele não vai devolver o vinho. Então não tem por que você saber. Se tá com gosto de vinagre, tá estragado, porque o pessoal fala muito gosto de papelão, né? Tem o vinho, quando você tem esse gosto. Você, não gostei, ele troca, mas você não tem que cheirar a rolha, essas coisas, né? Porque isso aí... Mas assim, essa coisa de você ver, né, quando você coloca no copo, é para você ver o tanino, né, você vê a acidez, você vê o aroma do vinho, obviamente que isso aqui, o olfato você tem que, com o tempo, e o olfato e o paladar, você com o tempo você vai aprimorando, isso, vai gostando ele. Então assim, eu também tomava muito vinho tinto de mesa, hoje eu tomo já esses vinhos mais... né, a gente fala uva vinífera, que é uva específica para vinho, né? Então a gente começa a analisar a parte de tanino, que é aquela parte que dá aquela, quando você toma o vinho, ele dá aquela coisa de você ficar dá aquele, como que é, excesso de saliva, vamos dizer assim. Sim. Esse é o tanino do vinho. Então a acidez você consegue ver tudo pelo paladar. Então, a gente acaba analisando, você põe o vinho vira. Então, você tem as cores dos vinhos. Então, quanto mais clara, mais o vinho é mais jovem, né? Você consegue analisar tudo né? É como... faz sentido. Você analisa o vinho e quanto ele é mais claro, mais jovem ele é. Então, o paladar também, você consegue definir, o vinho tem ameixa seca, ameixa preta, tem floral, então a gente consegue saber tudo. Madeirado, o pessoal fala. Madeirado, isso, já é mais um Malbec, né? Mas assim, você consegue definir o que o vinho tem ali, né? Eu não tenho tanto esse paladar, agora que eu tô me interagindo mais, mas eu tô... Você já viu você falando dessas lojas de conveniência, eu vi uma vez um que era primeira colheita, vinho. Isso daí faz sentido você, por exemplo, se é a primeira colheita, tipo a carne, você pega a primeira fatia lá, o primeiro corte, tem gostos diferentes sendo a mesma safra de uva? É que eles falam vinho jovem, né? Sim. Um vinho que fica menos tempo na barrica. Então, a barrica é aqueles barril, né, que é feito de carvalho. Então, quanto mais tempo o vinho fica lá, mais igual que eu falei do licor. Encorpa mais o vinho. Mais encorpado ele fica. Ele fica fermentando, é interessante. Isso, ele fica lá assim, um tempão. Então, assim, tem uns vinhos, eu não sei se posso falar, tem uns vinhos aí no mercado que ele fica menos tempo, né? E assim, a gente que tem mais... é perceptível, consegue decifrar, né? Consegue ver que o vinho está menos tempo, que é um vinho mais jovem do que um vinho que passou um Gran Reserva, é um vinho que já está um bom tempo na barrica, né? de carvalho, ficou ali, né? Logicamente que o valor dele também é outro, bem superior. Muito tempo lá. É que nem o uísque. Tem o Gran Reserva, então tem tudo isso. Quanto mais tempo, mais caro. Isso, é mais ou menos isso. É assim que funciona. E você, para chegar, porque você tem um belo de um conhecimento, para chegar nesse conhecimento, você fez algum curso ou lendo e... Lendo, fazendo curso, e agora eu estou fazendo uma pós em enologia. Pós em enologia. Graduação em enologia. Eu não sabia que existia. Olha que interessante. Uma coisa interessante. E quais são as matérias, assim? Você fala uma pós em enologia, a gente imagina vocês o dia inteiro bebendo vinho. Não, porque assim, eles classificam... Você quer ter prova depois? Tem uma outra pós, que eu não estou fazendo presencial por conta do tempo. Mas tem uma presencial que já se forma sommelier. Sommelier é um cara que já entende de vinho e harmonização. A harmonização seria o vinho, que eu falei agora. Com a comida. Então, com a comida. Então, o que eu vou comer com um sushi? Tem um vinho específico. Uma carne, tem um vinho específico. Com um sorvete, né? Então, a gente fala vinho do porco, que eu falei agora. Então, quanto mais doce, equivale. Então, você acaba, obviamente, tem umas matérias específicas. Então, sommelier e enólogo tem diferenças? Tem. Tem o sommelier que eu falei, eu não tenho essa teoria, essa base de harmonização. Obviamente, o que eu entendo, eu estudei, fui procurar. Você falou uma coisa agora que me chamou a atenção. Você falou, por exemplo, sorvete com vinho do Porto, que equivale. Eu achava que era o contrário. Não. Você tinha que pegar, por exemplo, se é muito doce, pegar um vinho que não seja doce. Não, porque aí vai te dar uma amargura muito grande, precisa ser equivalente. Olha, que interessante, eu não sabia disso não. Depois, se quiser, faça um teste. O pessoal que está em casa aí também é interessante.
É bem obviamente que o vinho do mesmo, Porto porque- não é assim fácil de você tomar por conta do... Não O é vinho tão... do Porto, lógico que eu tô falando besteira, mas eu sei que eu tô falando besteira, mas ele é quase um licor, né? Isso. Então não tô licoroso. falando besteira. É licoroso. Você só não bem quer doce, é um vinho de sobremesa, tá certo? Fala isso? Eu já ouvi algumas pessoas isso, falando seria isso. mais ou menos um vinho de sobremesa. Então você consegue comer com bolo, com pavê, com... Né? É um vinho que dá para você equivaler com uma parte doce mesmo. É bem interessante. É interessante, eu tenho 2 lá em casa que eu tenho que abrir. Já estão faz tempo. Eu ganhei Não lá de deixa Portugal. muito tempo ele não. Ele já tá. Tem um que tá lá há uns 3 anos. Não, ainda dá. Ainda Dá? dá pra você. Tem que abrir Curtir com a logo. família. Tem que abrir logo. Come um bolinho com um chocolate. É Acho que incrível. vai no sorvete mesmo. Então, Acho que vai ser no excelente, sorvete. excelente. E aí tem essa coisa, né, que a pessoa fala assim, você me falou para comer com sushi, depende do vinho que você come. Aí me deu um estalo, deu um gosto de ferrugem. Claro, você não pegou o vinho certo. Então tem tudo isso, essa harmonização, né? Você comer com sushi, você pegar uma comida japonesa e pegar um vinho qualquer, vai dar uma diferença grande no teu paladar. Isso aí. Nossa, uma doideira. Pra mim interessante. É engraçado isso. É interessante pensar, né, na harmonização da comida, porque, por exemplo, tem um vinho que... Não sei se isso acontece também. Tem um vinho que eu gosto, por exemplo, um Pata Negra. Beleza. Pata Negra, tempranilha é excelente. Então, aí vamos supor, eu já gosto desse vinho, mas mudaria talvez a minha sensação, o meu paladar, se eu comesse ele com, sei lá, com filé mignon ou com sushi, mudaria... Eu já gostando, talvez... Não dá certo, né? Não dá. Olha isso. Já não é o vinho adequado para isso, né? Seria por aí, você pega um espumante, um brut, né? Um branco, de preferência um vinho branco, né? Que ia equivaler com peixe. Legal. Um salmão. Nossa, eu adoro salmão. Fica bom, com vinho branco Eu sou suspeito que eu adoro também. Como salmão de qualquer jeito. É muito bom, muito bom. Eu como até passar mal. São daqueles que não tem freio com salmão. E hoje é engraçado, hoje eu vejo tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou pensar, eu penso em vinho. É uma coisa interessante. Então eu vou comer, eu podia fazer nossa, com vinho tal, eu vou fazer isso aqui, vai cair com um vinho assim. É uma coisa engraçada, porque é o teu dia a dia agora, né? É engraçado, então, tudo que eu vou no mercado, eu vou comer hoje isso, com esse vinho ia cair bem, então... E você tem uma loja ou é internet? Como é internet, eu estou começando com e-commerce mesmo. Sei. Né? É mesmo que é o futuro, nem é o futuro, é o presente já, e-commerce. É, né? Mesmo o licor como um vinho também, né? E legal. Quem sabe, futuramente a gente abre alguma coisa, não sei ainda, tem muita água para rolar ainda. Mas você entrega no Brasil todo? O vinho sim. O vinho sim, e o licor? O licor ainda não porque ainda tem uma fase de embalar, ele tem essa parte de rolha, a gente precisa analisar como... fechar melhor, né? Porque mandar. Ele vai batendo por aí, tem que arrumar um esquema aí para colocar ele bonitinho, deixar ele bem presinho, Mas então o licor você entrega aqui, como é que você faz? Por exemplo, se a gente pedir licor pela internet, como é que... Depende se for por aqui São Paulo, eu entrego. Entendi. E depende se for, lógico, a gente aí usa outros meios, né, de entrega, mas motoboy, não sei, a gente dá E o vinho, sim, vai pro Brasil todo. Pra fora não, né? Pra fora você não consegue mandar. Eu não sei, eu acredito que vinho não. Sai caro. Sai caro. A gente, pra mandar esse livro aqui, o livro do Ibra, aproveitar e fazer marketing de novo, para mandar esse livro do Ibra aqui para o México, que as minhas alunas pediram lá, o livro ele custa R$196. Para mandar para lá, saía só para mandar uns R$300. Nossa, então, totalmente fora. Mais caro do que o próprio livro. Bem mais caro do que o próprio livro. Uma aluna pediu e pagou e levou, mas o resto não quis, claro, né? Sai caro pra caramba. Tá igual alguns envios, né, que estão agora, a gente compra na internet. Às vezes o produto é mais barato do que o negócio é 25. Então você fala, totalmente desigual, né? Não, outro dia não, faz um tempo, eu não sei como é que chinês consegue. Eu fui comprar um adaptador que custava R$1. Aí, frete grátis. Falei, isso não vai chegar na minha casa nunca. R$1? Chegou, R$1 frete grátis. Nossa, falei, como é que eles fazem? Como é que o cara ganha? Chegou. Como? Não sei. Porque o frete é uma coisa... Não, porque assim, se é R$30, o cara falar frete grátis, ele gastou 10 em frete, ele ganhou 20. Sim, embutindo no preço. Mas R$1, ele gastou como, mais. E chegou embaladinho. Só a embalagem era mais que R$1. Então, era um adaptador de fone de ouvido para computador. Aqueles plugzinhos. Sei. Então, R$1. Que interessante. Que os então, caras fazem mais. A logística deles total, porque é boa, né?
Não sei como é que funciona. Às vezes isso. também eles falam que estão vendendo lá e tá aqui no Brasil. Pode ser isso. Ele já tem algum depósito no Brasil. Mas mesmo assim, o motoqueiro real, sai e já só vai para entregando. entregar, o cara para entregar, só tem um custo. Só se assim, eles vendem 500 mil desse por dia, né? O motoqueiro só vai entregando. Pode ser. Só se for isso, né? Mas eu falei, isso não vai chegar nunca, R$1. Mas vou arriscar só R$1. E valeu a pena também? Não funcionou. Não que ele... É porque eu precisava de um estéreo e eu errei e comprei o mono. Por isso que não funcionou. Entendi. Se fosse mono, ia funcionar. Se eu precisasse do mono, ia funcionar. É que eu errei na hora de comprar. Quase que eu devolvi. Já pensou? Pagar R$10 para devolver. O frete da volta, né? Tem o frete da volta. Pois é. Complicado. Então, e você tá no TikTok, né? Tô no TikTok. O que você faz lá? Lá eu comecei agora... É umas coisas totalmente assim, meio fora, né? De licor, de vinho. Mas é também... um tempo agora... Eu acho que faz 1 ano e meio... Acho que faz 1 ano e meio que eu devo estar no TikTok. Eu tinha, na verdade, antes de tudo isso do TikTok, eu tinha vídeos, né? Eu sempre gravei, sempre fiz um diário no meu celular. Né? Eu saía, acontecia algumas coisas, eu gravava e fui deixando. Aí chegou um dia que eu olhei os vídeos, até mostrei pra Denise, ela falou, você tá perdendo tempo. Eu falei, por quê? Você não faz um TikTok? Aí eu falei, Denise, não dá, né? TikTok é uma coisa mais de jovem, né? Eu não tenho mais essa idade de ficar no TikTok fazendo vídeos. Mas aí, já tá aí, o que custa? O que é legal? Você acha legal? Aí eu fiquei, aquilo amadurecendo essa ideia um tempão, assim, algumas semanas. E aí eu abri um TikTok, ela falou, abre, vai vendo, eu vou te mandar uns links. Aí fui mandando uns caras que eu fui assistindo, uns pessoal que fazia, aí fui vendo. Eu falei, interessante, tem uns caras mais velhos aqui, realmente. Aí eu postei, abri um TikTok, postei um que eu já tinha feito, um antigo, e começou a acontecer, né? Lógico que não é do dia para noite que as pessoas começam... E eu comecei a falar eu já tinha de relacionamento, falar de pessoas, eu sempre gostei disso, e aí começou a acontecer. E aí as pessoas começaram a curtir, interagir, porque aí você acaba se motivando, né, por ter ajudado. Inclusive eu ajudei uma pessoa lá do interior. Ela veio me pedir opiniões, que ela tinha acabado de separar, e eu tinha feito alguns vídeos disso. E ela pediu uma opinião, depois ela me mandou, ela falou, passa seu WhatsApp, eu quero muito conversar com você. Aí passei, numa boa, ela é de Pedreira, de São Paulo. Nossa, Pedreira eu conheço. Pedreira, ela é de lá. E ela me agradeceu, ela falou, foi os melhores vídeos que eu já assisti na minha vida e você me ajudou muito. Olha, que legal. Aí eu falei assim, é legal por isso, né? Porque você acaba ajudando pessoas que estão passando por aquilo naquele momento. E aí começou a me motivar cada vez mais. Então hoje eu tenho um cotidiano, né? Eu gravo, eu vou para algum lugar, eu gravo, eu estou no carro, dá um insight de alguma coisa que acontece, eu vejo alguma coisa e aí começa a gravar. Tem que gravar aqui, então. Você tem que mostrar que você está aqui. É uma coisa interessante. Mas assim, então ser. não tem um assunto fixo, é a tua vida. É minha vida, assim, o TikTok é meu roteiro é a vida. Então, assim, mas eu falo muito... o nome do TikTok é esse, meu roteiro é a vida. Legal. E eu faço hoje a interação mesmo de relacionamento. Sei. Obviamente que eu saio um pouco, às vezes, fora do tema que eu falei. Às vezes eu estou em algum lugar, né? Que nem eu saio daqui, talvez faça um vídeo de hoje, né? Disso aqui. E é uma coisa que aconteceu comigo. Mas, óbvio, eu tive 7 anos de casado, já fiz algumas coisas falando da minha vida pessoal, obviamente não dizendo que sou eu, mas assim... E muita gente se identificou, né? E aí nessa brincadeira a gente começa... Estou com quase 40k de pessoas aí. 40 mil seguidores? Isso. Tô louco. E aí com 10 mil curtidas e aí vai, né? Pessoas interagindo a todo momento. Melhor ver, legal, que bom eu ver isso. E para mim está sendo gratificante demais. E o TikTok, ele monetiza de alguma maneira? Ou você... Eu acredito que sim. Eu eu fui fazer, acho que foi semana retrasada isso. Acho que foi semana retrasada. E ele acaba não sei se eu fiz certo, e acabou me podando algumas coisas, ele acabou tirando, né? Não é impróprio para a plataforma o que você falou. Eu sempre falei de pessoas, sempre falei isso, então assim, eu não sei qual é, ó. E aí eu acabei tirando, eu falei, eu também não... Eu faço mesmo porque eu gosto, de ajudar as pessoas. E ninguém te chamou para palestra, alguma coisa assim? Ainda não. Porque vão chamar. Ainda não. Vão chamar. Se você está fazendo uma coisa assim que está ajudando as pessoas, você vai acabar... Eu estou fazendo isso porque como eu falei, eu gosto de lidar com isso. Aí vinho, licor, de estar com pessoas, né? Com essa coisa, não ficar trabalhando interno, sabe? Eu gosto de interação, né? Algo mais dinâmico, assim, isso, mais dinâmico. Você já pensou em montar um curso de enologia, né?
Não, porque ainda não tô nesse não tá nesse nível. Não, eu entendo alguma coisa, mas ainda não tô. A tua pós é de quanto tempo? 2 anos? Não, essa é 1 ano. 1 ano. Ah, então você tem já... uma genealogia que depois fui estudar que são 6 meses. 6 meses. Pós-graduação. Rapidinho, 6 meses, né? Rapidinho, né? Mas hoje também é quase todo dia aula, né? Praticamente. Que hoje, o EAD, ele faz isso. Você estuda, vamos supor, 6 meses. Você tem até 6 meses para fazer tudo. Ele não te dá um período para você estudar todo dia. Você tem que cumprir aquele conteúdo. Isso. A aula está gravada e você tem que assistir todas as aulas. E tem o final da prova. Aí você faz a prova lá e... Só que tem esse tempo, 6 meses ou 1 ano, né? Então, e você está em que parte? Eu estou na primeira. Eu comecei com tudo acontecendo agora. Eu não consegui ainda... Eu fiz algumas coisas lá, mas ainda não consegui me interagir total. Você está na parte da vida louca, né? Da vida louca. Mas eu vou terminar. Isso é certo. Eu fiz pós em acupuntura, mestrado, ao mesmo tempo. Tinha o IBRA e minha filha nascendo. É por isso que eu tenho cabelo branco. É o que justifica cabelo branco. E ainda fazia o mestrado em outra cidade, em Botucatu. Caramba! E aí voltava e ia para pós de acupuntura. Mas você tem que aproveitar quando tem saúde, né? Com certeza. Então eu aproveitei, acabei com a saúde. Você sabe que eu vou contar uma curiosidade aqui, que eu não costumo falar porque não faz mais parte do meu dia a dia. Mas eu fiz sei lá, vamos colocar aí, antes da fotografia talvez. Eu fiz um curso de acupuntura, eu fiz massoterapia. Acupuntura? Eu fiz faz uns 10 anos, eu acho. Mas assim, não consegui espaço, né, no mercado, porque é muito complicado o homem hoje, né, pegar uma maca, e as mulheres elas ficam meio... Eu percebi quando eu fui fazer um estágio lá onde eu estava, na escola, o pessoal, mas não tem uma moça para... Né? A pessoa porque gosta de ficar mais à vontade. Tem pontos que você vai meio que invadir a pessoa. E mesmo a massoterapia, um shiatsu... Massoterapia... O shiatsu é com a mão. Então você vai, né? Você vai tocando, então... tem um contato físico, né? Que aí é mais complicado. Então ela se sente mais à vontade com uma mulher, ela às vezes quer tirar aqui para ficar... só de sutiã. Fica mais... Então assim... dá para entender. Aí eu fiz um tempo em casa para minha mãe, essas coisas, mas a acupuntura, mas a auriculoterapia, essas coisas, mas aí eu acabei... Eu acabei... Aí fui para fotografia, fiz publicidade e acabei... Você é formado em publicidade? Sou formado em publicidade e propaganda. Por onde que você se formou? Na Uninove. Na Uninove? Legal, né? A publicidade, vocês têm uma parte de cores, não tem? Cromo, essas coisas? Peraí que eu vou lembrar agora, que já faz um tempo que eu me formei. Eu estava falando esses dias com o Rodrigo. A gente tem essa parte de... Oh, meu Deus do céu. Eu esqueci o nome. Porque seria as cores mesmo. O estudo das cores é a influência das cores, que eu dou aula de cromoterapia, né? Isso. E aí eu explico que a gente é manipulado o tempo todo por cor. Minha professora foi a professora Sandra nessa matéria, agora eu esqueci o nome dela. Mas eu falo assim, até quando você entra num fast food, você está sendo manipulado para ficar com mais fome. Total. Tem tudo isso. Quando você assiste um jornal na TV, você está sendo manipulado para você liberar endorfina e tal. Tem tudo isso daí. E aí vocês aprendem nessa... Inclusive, isso que a gente está fazendo, que eu faço com ele, que esse meu amigo, que formou comigo, a gente tem toda essa base de... Todas essas cores que ele fala para mim, não, você tem que focar nisso. As cores que a gente vai trabalhar com licor, é essa cor que a gente precisa usar. Eu falo, você tem razão. Né? O cinza é mais credibilidade, você usa, né? Então, cada cor tem uma... Tem uma razão de ser, né? Isso. É por isso que a Ferrari é vermelha. Era amarela, só que não liberava tanta adrenalina. O vermelho libera adrenalina, né? Uma coisa de posse, aquela coisa bem, né? É bem isso. Então, por isso que você não vai... existe, eu já vi, mas você não vai ver muita Ferrari azul, porque libera endorfina. E aí a pessoa fica calma. Você não dá aquele impacto. Assim como você não vê muito Corolla vermelho. Porque quem compra Corolla é pessoa de mais idade. Nunca vi Corolla vermelho. Existe. Os mais novos eles são mais esportivos. Os desse ano aqui, eles são mais esportivos, então eles lançaram alguns vermelhos, mas pouquíssimo. Eles fizeram um tempo uma linha S deles, né, do Corolla, mas também não vendeu nada. Não vendeu quase nada. Porque não é um carro esportivo, né? Eu tenho um Corolla, então eu posso falar, é carro de velho. Mas é um conforto. Porque é carro confortável, não corre tanto, você não vai bater no primeiro poste que aparecer, então é um carro para uma pessoa que está procurando mais conforto, né? Então ele não vai correr com esse carro. Com toda certeza. Então não precisa de adrenalina, né? Que interessante. Então você vê que vende mais o preto, o prata, é o que você mais vê. Preto e prata. Preto e prata. Corolla é os que eu mais tenho. É bem isso mesmo. Aí você pega um carro esportivo, um Golf.
você vê um monte de Golf vermelho. Tá vendo? Verdade. É uma coisa interessante. É bem por aí. E isso daí existe, mas o Golf preto também é difícil você ver. É mais, igual você falou. É mais difícil. Você vê mais o vermelho. Mais vermelho. Né? Interessante. É bem por aí. As cores mandam em tudo. E eu tava, na hora que eu vi aqui, eu tava olhando as cores. Sim. Eu tava olhando as cores que você usa. Que combina bem, é bem bacana. Ficou bem bacana. E acabou olhando, né? A rolha com... Né, com o rótulo, enfim, são 2 rótulos que ele me... É isso que eu ia falar, o rótulo desse daqui é diferente daquele lá, né? É por conta disso? Do líquido, né? O contraste. É muito bacana. Que nem o jabuticaba, ele é muito escuro, então você acaba usando mais o branco para dar esse contraste. Talvez você colocasse um escuro e não dá um destaque. Ele se perde, né? Realmente. Acaba se perdendo um pouquinho. E isso daí tem muita coisa a ver. O primeiro podcast que eu gravei aqui, eu vim com uma camiseta preta, cinza. E aí eu fiquei junto com a parede. Eu passei a fazer parte com a parede. E agora eu venho com roupa clara. Aí você começa a procurar. Justamente. Tem tudo a ver. Ficava só a minha cabeça praticamente aparecendo. É bem isso Ficava mesmo. Camuflado, né? Ficava camuflado, né? Então que nem você falou, se colocar um rótulo preto no jabuticaba já era. Você não vai ver. Não vai ver. Tem que ser um branco. Mas eu vou fazer um desafio para vocês. Que vocês experimentarem esse de banana agora. Vamos lá. Ô, produção, traz mais um copo aí para nós, por favor. Luca, traz copo aí. Pra já. Muito bom. Esse daqui de amendoim tá aprovadíssimo. Realmente, bem equilibrado. Muito bom. Esse aqui, como eu falei, é um pouquinho mais difícil de eu trabalhar. Então, eu experimentei antes de trazer. Tá no ponto. Opa, excelente. Beleza. Não quer experimentar, Duca? Não? Vamos lá. Cuidado da técnica aqui. Tem que saber que botão apertar, né? Ai, Cadê esse daqui? é esse aqui. Lembrei a matéria, semiótica. Semiótica? Vocês estão conversando, eu tô aqui. Semiótica. Tá pensando. Eu sou que nem você, eu fico assim. Fico, se eu não lembro uma coisa, eu fico tentando Eu vou pra casa e depois ia mandar uma mensagem Você, ó, lembrei, é semiótica. Vamos lá. Nossa, bem gostoso o cheirinho de banana dele, né? Ó. Nossa, é bom também. Vamos ver. É muito bom também. Ele é diferente, obviamente que ele não é tão consistente como o de amendoim. Não é encorpado assim como o de amendoim. E não tem como eu fazer igual o de amendoim, se ele perde toda o gosto. Mas ele é diferente, mas ele é muito bom também. Nossa, bem gostoso, hein? Ele não é tão viscoso, tão consistentemente como o de amendoim. Os únicos que eu faço é morango, amendoim, que eu faço assim, que ele fica mais consistente. Mais consistente, que eu me recordo agora. Os outros já não uso essa Acaba ficar mais que nem de banana. Mais que nem de banana, isso. Nossa, bem gostoso. É que o jabuticaba, já foram todos, eu não tenho muito bom mesmo. Poxa, a gente vai ter que voltar mais vezes aqui. Então, você quer porque são frutas sazonais, né? São frutas totalmente sazonais, são de épocas, como morango, como abacaxi, então a gente precisa aproveitar isso é uma coisa interessante. E se, por exemplo, estiver fora da época, por exemplo, da jabuticaba e alguém encomendar? Se eu tiver, eu entrego, senão aí a gente tem que colocar aquilo que faz, né? Igual vinho, fora de estoque. Esgotado, Mas você não congela? Se congelar não dá certo? Não, porque a jabuticaba ela tem um tempo, né? Então, assim, eu pego e da onde eu estou lá, já coloco, lavo, obviamente, já coloco para curtir, porque senão... Entendi. Se eu deixar, vamos supor, para trazer para São Paulo, ela já perde toda a consistência dela. Você não faz aqui em São Paulo, então, jabuticaba? A jabuticaba não. Você faz em outro local? Lá, faço no interior. E aí a estocagem disso daí também é possível durante um tempo ou não? Jabuticaba não. Não tem como, né? A jabuticaba, 2 dias, ela já começa a azedar. Você deixar ela mesmo na geladeira, ela já começa a perder um pouco a consistência dela. Ela já não é legal você depois for fazer. É na hora, tirou do pé. Se você for comer a jabuticaba, é legal. Até você vai sentir um gosto, mas você até come. Mas para colocar ela para curtir, depois você vai sentir. Porque eu já fiz isso. Ela fica azeda e, logicamente, alguns eu joguei até fora. Aí você compromete o licor, né? Não dá, não tem como. E a coloração dele, ela não fica escura, ela fica marrom. É mesmo? Muda a coloração, olha. Muda. É igual o do vinho. Você começa a olhar ele aqui, se ele não fica escuro, a jabuticaba, ela fica marrom. E você põe na luz e fala, nossa, tá totalmente estragado. Agora, então ela uma coisa que eu aprendi que eu não sabia também. Tirou do pé, ela deve liberar algumas enzimas lá que começam a degradar. Provavelmente. Então tem que ser muito rápido. Tirou, deixa tudo pronto já. Porque aí sim, fica um mês e meio curtindo. Fica tudo bonito. Que legal, né? É bem bom, interessante.
E, bom, e o pessoal te encontra como? Porque agora é a hora do teu jabá, né? De vender os teus vinhos, teus como licores. eu falei dos licores, a gente está começando. Obviamente, se você acessar lá, não tem conteúdo, porque foi feito agora. Inclusive, foram feitas as fotos dos licores semana passada. O Rodrigo aí vai ter a responsabilidade de fazer as edições. E aí, agora a gente vai começar a postar, né? Fazer a parte de venda, de pós-venda, enfim. Ele que vai tratar disso. Mas tem o QR Code, mas nossa, até eu esqueci, gente. Eu tô aqui falando. Deixa eu ver aqui. Ferri Licores Licores artesanais. Não sei se tem artesanais Isso. aí. Não, é só www.ferrilicores.com.br. Esse vai ser o site agora. Esse é o site, tá. E Então, mais uma vez, gente, aí a técnica vai colocar embaixo aqui, www.ferrilicores.com.br. E o vinho? O vinho é Vambaco, só que a gente também tem a parte, né? isso, também estamos começando, mas é vambaco.com.br. Vambaco. Vambaco é V-I-N, que é de vinho, que a gente fala van, Ah, tá, né? vinho. Van em francês, né? Sei. Ficou chique. Então seria Vimbaco, né? Isso, Então, vimbaco.com.br. vambaco.com.br. A gente coloca também aqui embaixo. Assim. Lá tem a parte, a gente já fez a parte de, vamos dizer, a carta de vinhos, né? Então, todos os vinhos que a gente são 300 títulos, a gente está com 30, eu acho ainda muito, a gente vai dar uma enxugada. Mas tem 30 títulos lá para a pessoa já ter uma noção do que, né? Tem valores do lado esquerdo, dá para você ver, todos os valores estão ali especificados. Mas a gente tá em andamento, tá acontecendo. E o teu TikTok? TikTok meu roteiro é a vida. Meu roteiro é a vida. Isso. Beleza. Henrique, queria agradecer muito a tua presença. Eu que agradeço pelo convite. Muito legal. Foi muito interessante. Eu comecei a quase entender de vinho. Quase entender. Mas quem sabe um dia. Mas muito bom. Conteúdo entendo. muito interessante. E assim, informações que eu, por exemplo, não sabia de quase nada do que você falou aí. A gente também não procura, né, a informação, não faz parte, talvez, do cotidiano tão específico, né? Eu tinha, como eu falei aqui, só para encerrar, eu tinha essa parte de pegar qualquer vinho. Então, você vai lá na loja, pega qualquer um e, vou sair com alguém, eu vou pegar esse. E não é, né? Você vai comer, você não dá aquela liga. Então, você começa a entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, e você vai vendo que, né? E é aquilo que eu falei, é o paladar, você vai com o tempo, mas eu não gosto, saio com um monte de, mas eu não gosto de vinho seco. Mas você tem que acostumar. Obviamente, se você não gosta, ninguém força ninguém a fazer nada. Sim. Mas tudo bem. Mas eu também, hoje não. Hoje eu tenho já um paladar e um olfato já mais aguçado para isso. Você não gosta de vinho seco, mas na hora que está comendo com aquela comida é outra coisa. Fica outra coisa. Né? Isso combina, né? E não discrimina o vinho tinto, pelo amor de Deus, tá? O pessoal tá falando, o cara tá falando bobagem aí. Não discrimina o tinto de mesa. Eu acho que o melhor vinho que você bebe na sua vida é o vinho que você gosta. Isso é interessante. É legal. Então, vinho de tinto de mesa ou não, que é o que você gosta. Legal. Maravilha. Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Na técnica, o Duca Reis. Aqui comigo, o Misael Fará. E o nosso convidado de hoje, que deu essa aula pra gente. A gente aprendeu um monte de coisa. O Henrique Ferri. Eu queria agradecer muito a tua presença. Agradeço o convite de vocês. Obrigado aí pela participação. Não esqueçam do Peteleco lá no Positivo. Não esqueçam de compartilhar. De se inscrever, né? Quem não está inscrito, se inscreve aí no nosso canal, que ajuda muito a gente. Até a próxima.